E aí, pessoal? Tranquilos? Hoje eu dormi a tarde inteira. Também acordei às 5 da manhã, do nada. Aí fiz o meu estagiário aqui trabalhar um monte. Fui almoçar, voltei do almoço, deitei no sofá e, apaguei. São agora 5 da tarde, solzão entrando na janela e, pensa no frio que tá nessa cidade. Tipo, não é a cidade mais fria do Brasil, mas é frio. Aqui onde eu moro tem muita árvore, então parece que fica mais gelado ainda. Mas qual que é a ideia desse vídeo? Eu não vou ficar hateando a nossa profissão, porque quando eu falo que programador vai acabar, a programação vai acabar, é algo que me preocupa muito, porque eu sou programador, eu estudei para ser programador, eu gosto de trabalhar com programação. Eu tô aqui com o Claudinho Code desenvolvendo para mim. É uma ferramenta incrível, agiliza muito o nosso trabalho, mas eu sinto que perde aquela essência do desenvolvimento. E aí, qual que é a ideia, tá? Não vou ficar mais hateando a nossa profissão, vou deixar vocês comentarem aí o que vocês quiserem sobre o futuro da tecnologia, o futuro do desenvolvimento, e eu vou parar de falar que vai acabar. E aí eu tava agora pensando aqui, galera, eu tenho um RP, que é o sistema que eu mais tenho, que assim, ó, o faturamento mais alto aqui é com o RP. Não é SaaS, não é sisteminha pequeno, o bagulho é complexo e tem uma empresa por trás que paga muito para usar essa plataforma. E aí, qual que é a ideia? Pluguei o Claudinho Code aqui nele. Pluguei, tinha várias coisas que eu queria mexer na arquitetura do sistema, principalmente no front-end, melhorar ele, que nem SpeedLead. SpeedLead também tinha um front-end bem torto. Os dois softwares nasceram no mesmo período, então, se for olhar assim, a semelhança entre eles é bem grande. E o que que rola? Eu queria ajustar o front-end desse cara aqui, porque tem muita tela esse sistema, muito mais do que o SpeedLead. E o que que acontece? Era um inferno fazer manutenção. Eu ia fazer alguma manutenção aqui, eu gastava muita energia analisando o código, vendo o front-end, vendo aonde mexer. Aí daqui a pouco eu vi assim, tá, peraí, essa função eu tô usando em outro lugar, só que daí em outro lugar ela tava com Ctrl+C, Ctrl+V, com um nome um pouquinho diferente. Cara, altas gambiarras, altas gambiarras. O que que eu fiz? Pluguei o Claudinho Code aqui. Cara, fiz ele analisar só o front-end, ele não mexeu no back-end do sistema. Ele está proibido de mexer no back-end do sistema. Então, eu fui dando um norte para ele aqui, criando a documentação para ele entender como é que funciona. Beleza, ele mapeou todo o front-end, identificou os pontos que precisava mexer. Aí a gente criou um documento, pedi para ele fazer um documento com etapas de melhorias na parte de arquitetura. Então, ele mexeu só em arquivos de JavaScript. Ele não mexeu em processo, não mexeu em funcionalidades. Ele procurou pontos para melhorar a estrutura do JavaScript. Cara, que tava muita bagunça mesmo. Beleza, ele fez isso aqui, aí criou o documento com as etapas e eu fui fazendo uma por uma e acompanhando o que ele estava mexendo. Pessoal, ele mexeu em 155 arquivos. O negócio mexeu em 155 arquivos do meu sistema. Detalhe, ele mexeu só em arquivos de JavaScript. Tem 155 arquivos. Ele criou... Cara, ele criou vários arquivos e modificou vários arquivos. Que era muita dependência, muito import. Aí tinha arquivo JavaScript que era para ter só função. Daqui a pouco tinha um evento jQuery lá no meio desse arquivo. Então ficava uma bagunça, ficava ruim de mexer. Não era difícil, precisava assim de uma atenção. Aí colocamos aqui o Claudinho Code, cara, o bagulho fez mágica. E aí agora eu tava me perguntando, porque é o seguinte, eu não trabalhei num time grande, onde a galera usa inteligência artificial, para saber como é que fica o Gitmaster, o cara que controla o versionamento do projeto. Pelo menos quando eu trabalhava em equipe, sempre tinha um de nós lá que era responsável pelo versionamento do projeto. Então, sei lá, a sprint começava numa segunda-feira,
Sexta-feira ali a gente se organizava e falava, ó, meu, olha só, mudei tudo isso aqui, esses foram os arquivos, essas foram as atividades. Trocava uma ideia com o Git Master, ele pegava lá as atividades, pegava a branch, fazia o merge com a branch que ele estivesse trabalhando, e aí depois subia para produção. Cara, são 155 arquivos que a IA montou aqui, que ele modificou. E eu acredito que a produtividade ela deve estar muito maior, no sentido de a galera tá usando IA, tá desenvolvendo muito mais coisa, botando muito mais melhoria, novas funcionalidades. E aí eu fiquei na dúvida, cara, como é que o pessoal tá se organizando com isso? Comentem aí se vocês têm experiência com isso, trabalhar numa equipe grande, num projeto grande, onde tem ali, sei lá, uns 10, 15 desenvolvedores, todo mundo usando inteligência artificial. Como é que vocês estão fazendo essa parte de versionamento de código? Eu fiquei muito curioso porque é o seguinte, eu trabalho sozinho aqui. Esse sistema do RP ele é só meu. Não tenho funcionário trabalhando junto. E aí eu fiquei muito curioso para saber como é que a galera tá fazendo. Porque, porra, mano, nem que eu quisesse, eu ia conseguir alterar 155 arquivos em um dia. Tipo assim, sei lá, criar lá uma tarefa, refatorar o front-end. O desgraçado mexeu em 155 arquivos, cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu nem buildei o software ainda, ele só mexeu em JavaScript, jogou para um lado, tirou imports, botou em outro lugar, criou outro arquivo. Ficou bom. Eu olhei aqui por cima, assim, ficou bom o esquema. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso testar o software. E aí de manhã eu tava assim, ó, tava na batalha aqui com o Cloudin's Code. A gente tava fazendo essa melhoria aqui no front-end, que não chega a ser bem uma melhoria de front-end, né? Ela tá mais para uma reestruturação de front-end. Aí a gente ficou mexendo aqui, alterando, eu com a IDE acompanhando. Até mostrar aqui pra vocês, ó. Acho que não pega. 155 arquivos modificados. Aí que nem aquele criou um arquivo chamado de status badge, porque eu tinha status espalhado em vários cantos do sistema. Por que tava assim, eu não faço ideia. É aquela coisa de, faz assim agora e resolve depois. Aí vinha uma outra atividade que mexia com os status. Cria outra função de status aqui e depois centraliza numa única. E no fim eu nunca ia fazendo isso. E esse sistema ele não é complexo, ele é grande, mas ele não é complexo. Aí o bagulho aqui, fez mágica. Fez mágica e eu tô revisando. A princípio, tá tudo em ordem. Tá tudo funcionando direitinho. Ele não derrubou nada, assim, de quebrar o sistema, de deixar o sistema errado. E, cara, olha só. A gente vai ter que se adaptar, não adianta. Infelizmente, essa é a nova realidade do programador, né? A IA codifica e a gente testa. A gente aponta para IA onde é para mexer e ela vai lá e faz as alterações. E aí eu tô vendo agora aqui, tipo, cara, todas as telas que eu abri estão ok. Antes tinha dado um erro, hoje de manhã eu lembro que deu um erro. Aí eu peguei o erro ali, identifiquei o que era uma função que ele não estava jogando para variáveis globais. Aí eu apontei para ele, essa função aqui, ela não está criando variáveis globais e está chamando ela num lugar que ela não consegue encontrar a função. Bom, ele foi lá e já fez a correção para mim. Então, cara, é uma senhora ferramenta. E eu fico ainda com aquele receio de deixar tudo na mão do Cloudinho Code aqui. Cara, esse sistema aqui é o que mais paga. E a responsabilidade que eu tenho com ele é bem grande. E eu fico com um senhor receio de ficar usando IA com esse sistema aqui. Não dela fazer alguma merda. Até porque se ela for fazer alguma merda, tipo, antes de subir pra produção, eu preciso testar, né? Eu preciso testar, validar. Ela não mexeu em back-end aqui, ela mexeu só no front-end. Todos os arquivos de back-end não tiveram nenhuma alteração. As únicas alterações mesmo foi só em JavaScript.
Aí agora que eu pedi para ela fazer uma alteração, que é o seguinte, por algum motivo, dentro do CSS, em algumas tabelas eu não usava uma classe do CSS. Aí por algum motivo eu não sei. Cara, eu não sei. Tipo, eu programando é foda. Dislexia, déficit de atenção, TDAH, todas essas porra ao mesmo tempo. Eu não prestei atenção que algumas classes eu não tava chamando. E aí, no meu olho ali no dia a dia, mexendo no sistema, passava batido. Aí o que eu fiz agora? Eu pedi pra ele olhar todos os arquivos do Blade que tem tabela. Se essas tabelas têm carregamento por JavaScript, que os dados vêm do back-end, que era para ele colocar essa classe. Aí ele foi lá e mexeu em não sei quantos arquivos aqui, ele tinha me falado. Foram 22 arquivos que ele fez a alteração, que são tabelas que precisavam dessa classe. Cara, coisa simples que eu teria que fazer manualmente, tá? Isso realmente é broxante. Ficar preenchendo classe aqui que eu esqueci é um bagulho que realmente não dá vontade nenhuma de fazer. Então ele foi lá e fez pra mim. Essa refatoração era algo que eu queria fazer há muito tempo. Eu já tinha ideia de como organizar isso, então eu dei alguns caminhos pro chat aqui e falei, meu, tenta montar dessa maneira. Aí ele realmente, ele conseguiu separar e ficou bom. Agora é só validar se tá tudo ok, porque além desse lance aqui do front-end, que praticamente está mudando toda a estrutura dele ali, tem uma alteração importante de back-end, que daí não foi o Claudinho que fez, aí essa foi eu. Aí acho que eu tenho que ter mais atenção ainda, porque foi eu que mexi. E nessa alteração mexe com certificados, faz leitura de certificado, quebra ele em várias partes. E que tem banco que só aceita de um jeito, tem coisa do governo que só aceita de outro. Então, eu tentei fazer algo ali meio que automático, que a gente só importa o certificado, coloca as informações que precisa e o sistema já monta conforme precisa as conexões lá. Então, é uma validação bem crítica, é uma alteração crítica aqui, porque se não tiver certificado, o sistema não conecta com os bancos, não conecta com o governo, não conecta com várias outras coisas, e aí vai ser ruim, porque daí vai parar a operação do cliente. Aí eu preciso testar isso melhor agora. Eu já tinha feito uns testes de manhã, enquanto o Claudinho Code ficava mexendo no front-end. Cara, tô dizendo, a produtividade hoje foi insana. Em uma manhã que eu acordei super cedo, eu passei a manhã inteira programando aqui. Foi muito produtivo. Eu acho que é por isso que eu fui dormir depois. Porque, cara, mesmo usando a EA, ela mexeu em tanto código aqui, eu fiquei olhando e revisando e vendo, que eu fiquei exausto. Aí eu também já não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Vamos ver. Mas, conforme eu falei no início do vídeo, eu vou parar de ficar zoando a nossa profissão. Zoando não, galera. Eu tenho medo que dê merda pra gente e a gente comece a ganhar muito menos, tá? Essa é a minha preocupação maior. Porque todo mundo que eu conheço que é programador, trabalha com programação, pelo menos que tá com uma idade parecida com a minha, o pessoal sempre teve um padrão de vida massa. Todo mundo ali com carro do ano, apartamento próprio ou casa. Pessoal sempre comprando coisas boas, tipo equipamentos eletrônicos bons, indo viajar, saindo. Uma vida de trabalhador honesto, ganhando bem, não sendo uma pessoa super rica, mas tipo tendo um salário bom. E a galera tá tudo falando mal, tipo, reclamando. Ah, fui demitido, me desligaram aqui. Ah, estão encerrando o projeto aqui, eu não sei o que eu vou fazer agora. E aí eu fico com essa preocupação também, porque, cara, são amigos, são conhecidos, são pessoas próximas que trabalham na mesma área que a minha e estão enfrentando várias dificuldades porque o mercado tá mudando. E aí eu não entro naquela coisa de, empresa grande, empresa pequena, quanto tempo de carreira o cara tem formação, não tem experiência, não tem. Não entro nisso porque, cara, é muito grande o mercado brasileiro. Tem empresa de tudo que é tipo, que nem eu tenho um brother aqui, que ele é júnior, mano, ele tem que pagar o próprio Claudinho dele e a empresa paga a mixaria pro cara. Aí fica aquela coisa assim, pô,
A empresa exige produtividade, não dá licença de uma IA e ainda paga pouco pro cara. É foda. Tipo, existem várias situações. Então, não vou generalizar e vocês também não devem ficar generalizando. Porque nem tem comentário aí que a galera fala, Big Tech não é assim, empresa pequena não é assim. Não tem como saber, o bagulho é muito grande. Então, até o próximo vídeo.